Estamos na delegacia de Polícia Civil, onde os delegados vão falar sobre o crime, a chacina que aconteceu aqui em Sorriso, onde uma mulher e 3 meninas foram mortas em um crime brutal aqui na cidade. O delegado vai falar nesse momento sobre o assunto. Quem for falar está no meio, depois a gente reverte. Isso, vem para o meio. Então, doutor, dá um passo para trás. Isso, aí, doutor, vem para frente. Para outra unidade prisional, vamos falar agora com o delegado, doutor Bruno. Doutor, rapidamente o crime foi solucionado. Dê detalhes de tudo que o senhor apurou até a prisão e transferência desse rapaz aí. Boa tarde a todos, né? Infelizmente, né, a gente espera nunca ter que passar pelo que nós, a nossa cidade, todos os policiais envolvidos nós passamos hoje. Né? Eu acredito que ninguém mais vai ser a mesma pessoa, né, depois de passar por essa situação, né, imediatamente após ser descoberto a cena do crime. Todos os órgãos de segurança, né, Polícia Civil, Polícia Militar, Politécnico, Bombeiro, todo mundo compareceu no local do crime. E imediatamente, né, cada um exercendo a sua função, a gente começou a trabalhar de forma incessante. A gente nunca ia aceitar uma situação dessa. E a gente já dizia que o esforço tinha que ser total para que a resposta fosse imediata e rápida. Né? Já no local do crime, né, conversando com o coronel, a gente chegou à conclusão de que existia um núcleo de suspeitos possível que precisava ser checado, né? Que era uma obra na lateral. Imediatamente a gente começou a levantar informações de todas essas pessoas. Nós descobrimos que um deles tinha histórico de crime sexual e mandado de prisão em aberto. Sem informar isso ao preso, nós iniciamos uma série de entrevistas com todas as pessoas, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, e ao perceber que o cidadão estava faltando com a verdade e entrando em contradição, nós começamos a pressioná-lo, descobrimos que ele mora na obra, ou seja, era uma pessoa que estava no local da invasão do domicílio nas redondezas, e então, né, a gente solicitou que as pessoas entregassem seus calçados, e o calçado do rapaz teve uma combinação perfeita, com uma mancha de pegada de sangue no local do crime. Né? Seria um chinelo, doutor? Um chinelo. Percebeu-se ainda de que ele tinha uma falha no cabelo. Considerando que a vítima havia arrancado muito cabelo do agressor, nós confrontamos ele com as informações e ele imediatamente já confessou ser o autor do crime. Né? Foi imediatamente preso pelas forças de segurança que encontravam no local, a gente estava todo mundo lá. E chegando na delegacia, confessou o crime, entregou as roupas que usou para cometê-lo e entregou as roupas íntimas das vítimas que havia levado como souvenir. Né, e apontou qual seria a faca do crime. Ele contou como teria acontecido o crime? Foi tão grande que a gente observou os semblantes, mesmo com a experiência que o senhor tem, que o coronel tem, na cena do crime, era semblante de quem estava extremamente chocado com o que viram. Era tão forte assim, doutor? Assim, respondendo ao colega, sim, ele narrou a versão dele de como o crime teria ocorrido, né, confessa os homicídios e os estupros das vítimas. A cena realmente é muito pesada, né? Só que assim, a gente tenta lidar com a situação da melhor forma possível. Ainda bem que nós conseguimos, né, as forças de segurança aqui unidas, dar uma resposta imediata, porque isso tenderia a virar uma bola de neve de sofrimento para todo mundo, para a cidade, de forma geral. E agora a gente vai averiguar se a versão dele é verdadeira. Né? Do fato dele ter confessado, isso eu sempre gosto de explicitar, não quer dizer que tenha isso que tenha acontecido. A gente tem que ver se tem mais gente envolvida, se ele realmente fez isso sozinho. Né, se existe algum tipo de comparsa, se foi só isso mesmo, né, mas no momento que nós temos é uma tragédia, são 4 mulheres mortas, né, 3 foram esgorjadas, uma foi asfixiada de forma manual e das 4, 3 foram estupradas segundo as palavras do próprio agressor. O coronel vai dar mais informação. Doutor, só para terminar com o senhor, ele foi transferido, né, doutor? O que acontece, né, assim, por experiência própria e por informações confirmadas, né, tudo levava a que a população fosse atentar contra a vida desse rapaz na nossa delegacia. Eu entrei em contato com a diretoria da Polícia Civil, o coronel nos avisou a respeito do perigo, pedimos ajuda ao senhor Paer, esse rapaz não está em Sorriso mais. Para quem tiver com a ideia de querer invadir a delegacia, vai ser um tempo perdido, porque esse rapaz não está mais aqui, tudo bem? Doutor, só para finalizar, esse crime foi premeditado ou ele estava sob influência de algum tipo de entorpecente ou algo do tipo? Olha, o que acontece? A premeditação é óbvio, porque ele morava na obra no local do crime e como todo predador sexual já vinha espreitando as suas vítimas, né? A alegação de que a droga seja responsável, ela não convence a Polícia Civil. Primeiro porque esse rapaz já é foragido por estupro e tentativa de homicídio exatamente igual em Lucas do Rio Verde. É um latrocida foragido da cidade de Mineiros, em Goiás. E ele foi preso com roupas íntimas das vítimas, na maior demonstração que se trata de um predador em série. Então, essa conversa de que o responsável seria entorpecente é um problema da defesa. Ele tinha mandado de prisão em aberto? Dois mandados de prisão em aberto.
Doutor, agora Coronel, dá um stop aí, fecha essa pra mim. só um pouquinho, vamos organizar um pouco aqui, ó. Vamos abrir um pouquinho, porque a captação. Ok? De novo. Vamos lá. Coronel, é o que a gente sempre diz, né, Coronel? Infelizmente, um crime que vai marcar a cidade de Sorriso, acredito, por muito tempo. E numa data que a gente começa a comemorar aí no final de ano. Isso é lamentável, né, Coronel? É um dos crimes mais graves que eu vi, né, em Mato Grosso, nesse ano e no ano passado, né, onde foram ceifadas 4 vidas, né, e infelizmente essas 4 vidas foram perdidas, né, por um maníaco, né. Então a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil e outros órgãos de segurança, agiram rápido, né, na insistência do esposo, do pai de família, né, que com certeza está muito triste, né, em outro estado. Ele ligou para a Polícia Militar, informando que não teria contato com a sua família já desde sexta-feira. Então a Polícia Militar, vendo essas necessidades, deslocou até o endereço, né, acionou o Corpo de Bombeiro e fez o adentramento àquela residência, já bem como com alguns familiares, e constatou, né, já de imediato a Polícia Civil se fez presente com a equipe do Dr. Bruno, e em conjunto, de forma integrada, Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil, né, chegou, né, até o autor desse crime bárbaro, onde ele relatou, confirmando, né, que teria praticado esse bárbaro crime aqui no município de Sorriso. Então, agora a perícia está trabalhando ainda no local para confirmar realmente a versão apresentada por esse autor. Como o Dr. Bruno disse, pode ter mais pessoas, então a perícia está no local para ver a dinâmica do crime ocorrido no dia de hoje. Infelizmente, o município de Sorriso está triste nesse momento, mas, graças a Deus, nós conseguimos elucidar rapidamente esse crime bárbaro que aconteceu aqui no município de Sorriso. O início do que vocês chegaram a esse autor foram marcas deixadas no muro. Ele possivelmente teria entrado pelo muro, é isso, Coronel? Então, em conversa com o Dr. Bruno, com a equipe da Polícia Civil, a Polícia Militar verificou, né, que tinha várias obras ali na redondeza. Então, a principal suspeita seria aquelas pessoas que estavam trabalhando naquela obra. Então, começamos a verificar câmeras de residência daquela localidade, verificar, conversando com os residentes, conversando com algumas pessoas, e chegamos até essa obra, né? Então, reunimos todas as pessoas que estavam trabalhando com o mestre de obra, que era o responsável por aquela obra, e durante a entrevista, durante a coleta de informações, já ali previamente para levantar o suspeito, ele entrou bastante em contradição, como disse o delegado, e posteriormente em checagem, né, a Polícia Judiciária Civil fez a checagem daquela pessoa, daquele suspeito, e a Polícia Militar estava fazendo de todos os outros, né, e chegou que ele tinha mandado de prisão por estupro no município de Lucas do Rio Verde, onde ele foi qualificado naquele município, tendo em vista um estupro acontecido naquele município. Naquela oportunidade ele não teria sido preso, mas a justiça daquela localidade teria emitido um mandado de prisão contra essa pessoa. E ele teria uma outra mandado de prisão em aberto em outro estado, como disse o doutor, e nisso aí a gente, os indícios fortes para aquele suspeito, né? Então, ele, posteriormente ali, ele confessou, e deslocamos até aqui a Polícia Judiciária Civil, onde, com um grande profissionalismo, a delegacia ouviu essa pessoa, ele colocou no papel que realmente ele teria praticado esse crime no dia de hoje. Doutor, Coronel, para encerrar, o que o senhor acredita, Coronel? Porque assim, muitas pessoas estão fazendo essa pergunta. Como ele teria agido? A gente vai continuar por aqui, que a doutora Jéssica também deve falar sobre o assunto. Vou falar com a doutora. Vou passar aqui com a doutora Jéssica. Doutora Jéssica, a senhora vai falar ali? Normalmente na obra, que é o local que ele trabalha e que ele reside, né? Ele é como se fosse o caseiro da obra que dorme lá. Então, assim, nós não temos confirmação de que ele tenha voltado ao local do crime depois de ter abandonado, mas sim de que continuou na obra normalmente, na lateral, como se nada tivesse acontecido. Doutor, depois que ele pulou o muro. A partir daí, o que o senhor pôde ver que aconteceu lá dentro daquela casa, doutor? Assim, a gente só vai conseguir afirmar isso com certeza depois do resultado da perícia, né, que
que os colegas da Politec afirmam. A gente acredita que ele tenha atacado primeiro a mãe, né, e que ao a mãe gritar, as duas filhas tenham acordado e que ele tenha atentado contra elas para depois estuprá-las. Posteriormente, né, por questão até de queima de arquivo, tenha matado asfixiada a menina mais nova. A menina parece estar com o nariz quebrado e ela foi abusada bem, doutor? A mais novinha, de 10 anos? Tudo leva a crer que não. Agora, quanto a lesões das vítimas, somente após a posição da Politec a gente consegue afirmar. Tá bom. Doutora Jéssica, eu quero falar com a senhora também, porque é importante a Jéssica, doutora. 4 mulheres sendo mortas não é um feminicídio, é um femicídio. Doutora, as mulheres, infelizmente, são passivas a isso. E o que a senhora pode falar dessa crueldade, dessa coisa horrenda que aconteceu hoje em Sorriso aqui, doutora? Em primeiro lugar, é feminicídio sim, JK. Então, o que a gente teve ali foi feminicídio, foi homicídio de mulheres por razões, sim, do sexo feminino. Foi um predador sexual que atacou essas mulheres que estavam sozinhas em casa, numa condição de vulnerabilidade, por razão simplesmente de elas serem mulheres e para cometer esse crime sexual. Tá? Então, assim, a gente sabe que, infelizmente, a gente vive uma sociedade, não só a sorrisense, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que é muito insegura para as mulheres. Então, esse tipo de situação nos leva a refletir muita coisa, né? Então, assim, é importante quem contrate, quem trabalha aí com esse tipo de setor, construção civil, etc., muita situação em que se contrata pessoas sem carteira assinada, fazer uma checagem, né, de antecedentes criminais. Isso não significa perpetuar a pena de ninguém, nem nada do tipo, mas muitas vezes são pessoas que têm mandados de prisão em aberto, que são pessoas que têm essa personalidade voltada para o crime, essa sanha criminosa que não acaba nunca e que elas precisam ser paradas, elas precisam cumprir, elas precisam pagar pelos crimes que elas cometeram e elas precisam ser segregadas para que elas não continuem delinquindo. Chegou a informação que em Lucas ele estuprou uma mulher. Ele só não matou porque parece que a mãe da vítima chegou, brigou com ele. Tem informação desses outros crimes. Ele é quanto mais desse crime, né, doutora? Ao que tudo indica, sim, trata-se de um predador sexual em série. A gente acha que é coisa só de filme norte-americano, que só acontece no cinema, mas existe, acontece aqui no Brasil. E esse é um exemplo, né? Eu tive contato dessa notícia também pela mídia, mas em conversas com os colegas de Lucas do Rio Verde, nos falaram mesmo que é um predador sexual extremamente sagaz e que não tem vergonha, ele gosta até de deixar certas pistas nos lugares em que ele cometeu o crime. Então, ludibriar a polícia também é uma diversão para ele. Doutor, a mulher nunca tem culpa, mas dá para se proteger? O que é que você pode falar? Porque foram 4, doutora, não entra na minha cabeça, 4 mulheres, ele estuprou 3, parece. E ele foi de uma crueldade assim, quer dizer, ele trabalhando ali, ele já via as meninas passando ali o dia a dia, sabendo que não tinha um homem presente ali todos os dias. Doutora, não é culpa da mulher, mas o que é que a mulher pode fazer, sabe, para isso não acontecer, doutora? Aquela situação básica que a gente sempre fala para qualquer vítima de crime, até patrimonial, colocar ofendículos na casa, alarme, cerca elétrica, não deixar janelas abertas. Aqui em Sorriso, diversas pessoas às vezes me procuram e falam: doutora, estou me sentindo meio vulnerável na minha casa, tem uma construção do lado, a construção está muito alta, está fácil de entrar no meu terreno. A gente nem fala necessariamente de pessoas que estão trabalhando lá, porque, coitada, tanta gente, a maioria das pessoas que trabalham com construção civil são pessoas honestas, são pessoas de bem, mas uma pessoa mal intencionada, ela pode entrar numa obra e entrar numa residência, ingressar numa residência. Então, você se munir de mecanismos para proteger a inviolabilidade do seu domicílio é extremamente necessário ainda. A gente vê isso cada vez mais frequente, infelizmente. Chocante, doutora, hoje foi um dos piores dias para a senhora hoje. Com certeza. Um dos dias mais tristes aqui dos nossos trabalhos na Polícia Judiciária Civil de Sorriso. Ainda bem que a equipe da DHPP conseguiu, né, com o apoio da Polícia Militar, resolver de uma maneira rápida, de uma maneira célere e retirar esse homem aí de circulação do convívio social, porque certamente ele continuaria fazendo vítimas. Obrigado, doutora Jéssica. Então, gente, a doutora Jéssica Assis, movimentação intensa aqui na Delegacia de Polícia Civil
em Sorriso. Nós falamos sempre em nome de Energiline Energia Solar. Você já sabe, 99607-4494, telefone da Energiline para você entrar em contato e colocar energia solar na sua casa, empresa ou fazenda. Eu falo também sempre em nome da Farmácia Nebraska, viu? 2 farmácias aqui em Sorriso. Acontecendo agora um super show de prêmios para você. Gente, nós estamos aqui na frente da Delegacia de Polícia Civil. Eu vou colocar meu tripé aqui. E é importante falar com vocês o seguinte, que nesse caso o homem já foi transferido, tá? O acusado já foi transferido de Sorriso pelo seu pai. Havia, inclusive, alguns populares que se preparavam para fazer um manifesto aqui na frente da Delegacia de Polícia Civil. Porém, obviamente, a polícia estava monitorando essa situação e para que não tenha um problema ainda maior, o suspeito foi tirado de Sorriso já pelo seu pai. Nós não temos informação para qual cidade ele foi encaminhado, né, possivelmente para a penitenciária central do estado, possivelmente, né, mas nós não temos essa informação. O fato é que ele já foi retirado aqui da delegacia e levado para outra cidade do estado de Mato Grosso. A gente continua acompanhando de perto essa situação. Portal RBT News, a força do povo. A gente volta a qualquer momento com mais informações.